Bom, você já deve ter ouvido falar sobre CDB, ou fez alguma caixinha, começou a investir agora e ouviu a sigla CDB e não sabe o que é. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês tudo o que você precisa saber sobre CDB. Então, para não perder nossos vídeos, se inscreve, deixa o like aí, bora lá. Para começar, o que significa CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E como é que funciona esse CDB? O CDB é um investimento de renda fixa. Os investimentos de renda fixa, assim como o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, eles são investimentos que você não perde nada, diferente de renda variável. Por exemplo, uma criptomoeda, uma ação que você vai comprar lá e aí desvaloriza e você perdeu o dinheiro que você colocou. Nas renda fixa não tem isso. E aí o CDB funciona da seguinte forma. Antigamente você ia no banco, pegava um valor, um dinheiro lá, um empréstimo no banco, e aí você ia pagar juros, você ia pagar parcela e se você pegasse 10 mil, de repente você ia ter que pagar 11 mil parcelado. Agora você pode estar emprestando o seu dinheiro para o banco e ele vai estar lá, o CDB, o seu investimento CDB, e ele vai estar te pagando uns juros por isso. O banco não é bonzinho. Por que o banco precisa do seu dinheiro? Porque ele pega o seu dinheiro para fazer outros empréstimos. Assim como quando você abre o aplicativo, tá lá, pegue 10 mil, 15 mil de empréstimo, e o banco normalmente vai cobrar muito mais caro, ele vai cobrar 2% ao mês, e aí essa parte ele vai pagar para você do seu CDB e aí o resto que ele fica é lucro. Então dessa forma você consegue estar fazendo o seu investimento, tá colocando o seu investimento lá e tá ganhando esse CDB. Lembrando que o CDB é diferente de, por exemplo, uma conta corrente que já fica rendendo, como tem no próprio Nubank, tem no Mercado Pago. O CDB é um investimento. O que muda nisso? Quando você for criar, por exemplo, pegar uma caixinha que está lá, CDB, e você vai criar essa caixinha, você vai criar esse investimento. Caso você queira fazer outro CDB, você vai criar um outro investimento. E o CDB ele vai variar de acordo com o que está lá. Por exemplo, às vezes você vai ver um CDB que ele está lá oferecendo 105% CDI. Aí você fez esse investimento, aí mais para frente, 3 meses depois, você quer fazer um outro investimento. Você não vai conseguir juntar ou colocar na mesma conta. Você vai criar um novo investimento de acordo com a oferta que está ali no mercado. Agora, o CDB ele tem 3 modalidades, que é o CDB pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. E como funciona e quais são as diferenças? Bom, você vai de repente estar entrando aí no Nubank da vida e você vai ter lá um CDB pré-fixado, que normalmente a instituição vai colocar lá, vamos dar um exemplo, você vai colocar o valor durante um ano e você vai ter uma porcentagem de 11% rendendo ao ano. Tá? Esse pré-fixado pode cair o mundo que vai estar lá. Você vai deixar o dinheiro durante esse período e você vai pegar e vai, depois do final desse período, você vai conseguir ter essa liquidez de 11%. Independente de qualquer coisa, quando você tem um pré-fixado, eles têm que te entregar o que está lá. A inflação pode ter subido, qualquer coisa pode ter acontecido que não vai mudar. Normalmente tem um período que você, normalmente quando é pré-fixado tem um período. Aí você também tem o pós-fixado. O que seria o pós-fixado? O CDB pós-fixado, ele é ligado a um indexador. Vamos dar um exemplo aqui. É um CDB que ele está atrelado a uma outra coisa. Vamos dizer assim, está ligado à taxa Selic, por exemplo. Então, se a taxa Selic subiu, você vai ganhar mais com esse investimento. Se a taxa Selic desceu, você vai ganhar menos, assim como o CDI, que também é atrelado à taxa Selic, é 0,10 abaixo da taxa Selic. Então, você vai ter, por exemplo, a taxa Selic agora está a 15%. Você vai ter 14,90 no CDI. E aí, se o seu CDB é vinculado ao CDI, ele vai estar atrelado ali ao CDI, ao valor do CDI. Se o CDI sobe, você ganha mais, se o CDI desce, você ganha menos. Assim como também o IPCA, que é a taxa de inflação. Se ele tiver atrelado à taxa de inflação, subiu, você ganha mais, desceu, você ganha menos. É bem simples. Agora, você também tem o CDB híbrido, que nada mais é do que uma proteção para o seu investimento. Como é que funciona o CDB híbrido? Normalmente ele é vinculado ao IPCA, que é o medidor da inflação. Então, normalmente o banco vai te oferecer algo do tipo, você vai fazer esse investimento, aí vai estar lá, IPCA mais 8%. Porque aí você consegue proteger o seu investimento da inflação. Porque como está lá IPCA mais 8% ao ano, vamos dar um exemplo,
Se você colocar lá e a inflação tiver 4%, você vai ganhar 4% mais 8% ao ano. Se a inflação subir, ele sobe junto com a inflação. Então, como ele está lá, IPCA mais 8%, se a inflação subiu para 6%, ele vai estar lá 6 mais 8%. Então, você consegue estar controlando isso para proteger em cima da inflação. Essa é a vantagem do CDB híbrido. Agora, falando de CDB, também tem a parte da liquidez. O que seria a liquidez? A liquidez é o momento que você consegue pegar o seu dinheiro de volta. Normalmente você tem CDBs de liquidez diária, que você consegue botar o dinheiro lá e você vai, hoje quero sacar, saquei, o período que ele estava lá ele rendeu, se for liquidez diária, então você deixou 10 dias, ele rendeu os 10 dias e você pode sacar a qualquer momento. Já tem outros casos de CDB, ainda mais quando é pré-fixado, que você precisa deixar esse valor por determinado tempo, você não consegue tirar. Ou se não tiver liquidez diária e você tirar, não vai render nada. Então você fez lá um CDB, criou uma caixinha, alguma coisa assim, vinculada a um CDB que não tem liquidez diária, e você removeu o dinheiro antes, você não vai estar conseguindo render nada em relação a isso. Lógico, os pré-fixados normalmente tem alguns que você nem consegue tirar o valor. Você colocou lá, você tem que deixar lá durante 6 meses, o período que você colocar. Inclusive vai sair um vídeo aqui falando sobre os caixinhas do Nubank, onde eu vou estar mostrando isso, inclusive porque normalmente esses pré-fixados você consegue ganhar um pouquinho a mais. Só que você perde nisso, você não consegue ter a liquidez diária e tá tirando o seu dinheiro, mexendo com o seu dinheiro do jeito que você quiser. O CDB ele ainda conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Como é que funciona isso? O CDB ele já é vinculado ao Banco Central. Então, o CDB, RDB, todos eles têm o Fundo Garantidor de Crédito. Por que é importante falar desse Fundo Garantidor de Crédito? Porque muita gente tem medo. Eu vou colocar o dinheiro no caixinha do Nubank e aí pode sumir meu dinheiro, a empresa pode quebrar. Quando o seu investimento tem essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito, caso você, por exemplo, o banco quebre, fale e tudo mais, você tem um valor até 250 mil que entra em ação. Então, por exemplo, o banco faliu hoje, você tinha 250 mil. Aí o Banco Central vai entrar em ação e vai te restituir esses 250 mil. Só lembrando que, caso você coloque mais valor do que isso, você vai ter até 4 anos para tentar recuperar com a própria instituição. O Banco Central ele vai te dar os 250 mil. Mas aí os outros 50 para completar 300, você vai ter aí um período para você tentar correr atrás, mas se você não conseguir, você vai perder esse valor. Mas é bom saber sempre quando você vai investir se tem esse fundo garantidor, porque aí você tem mais segurança de falar, não, eu botei 200 mil aqui, mas vamos dizer assim, essas instituições são gigantes, mas caso venha alguma delas a ter um problema e a empresa quebra no dia seguinte, o Banco Central vai estar te restituindo até esse valor. E claro, o CDB ele também tem impostos, tá? Muita gente vai investir no CDB, aí quer saber, mas tem imposto, não tem, mas você não precisa se preocupar. Por quê? O CDB ele vai ter 2 tipos de impostos, imposto de renda e o IOF. O IOF funciona da seguinte forma, se você tirar o dinheiro antes de 30 dias, você vai ser cobrado esse valor, só sobre o que rendeu, não é sobre o que você colocou. Então, normalmente, o ideal é que você coloque o dinheiro e deixe mais de 30 dias lá para você não ter que pagar esse IOF. Mas ele também tem um imposto de renda baseado na tabela, agora vai até mudar para 17,5, né? E esse valor ele já vem descontado, então muita gente se preocupa, eu vou colocar no CDB, eu preciso declarar, e eu preciso fazer alguma DARF, alguma coisa assim. Não, ele já vem descontado, então você não precisa fazer nada. Então, basicamente, para fechar, o CDB é um investimento que você vai ter que fazer ele. E se você fizer um CDB, um investimento CDB, ele é separado, você vai fazer um investimento aqui, aí diferente da conta corrente, que você pode ir botando mais dinheiro e ele vai render aquele 100% de CDI, vamos dar um exemplo aqui, você vai criar, se você quiser fazer outro investimento, você vai criar outro investimento separado. Por exemplo, eu tenho CDBs, caixinhas de CDBs em vários bancos diferentes, e até no mesmo banco, por exemplo, você vai lá, faz uma reserva de emergência, se for no CDB, aí você quer fazer um outro investimento de CDB, ele vai fazer isso separado
Normalmente, os bancos oferecem algumas vantagens momentâneas e, como é um investimento que você está fazendo ali, ele vai ficar valendo o que você fez na hora. Vamos dar um exemplo que amanhã o banco inventa de colocar lá um caixinha de CDB com 120% de CDI. O seu que estava lá atrás, o investimento que você já fez, ficou do jeito que estava. Se você fizer um novo, aí ele vai pegar ali a regra do momento, o que o pessoal está oferecendo. Além disso, você está falando de 3 tipos de CDBs que são bem básicos. O pré-fixado, o valor que tiver lá, você vai ganhar. O pós-fixado vai estar baseado normalmente, pelo que eu vi dos bancos, é sempre baseado no CDI. Então você vai, a maioria é baseado no CDI, mas tem também baseado na taxa Selic e tudo mais. Vai oscilar de acordo com esses indexadores, mas você não perde dinheiro. A gente está falando de renda fixa. O investimento de renda fixa, eles têm assim, um rendimento menor, mas tem a segurança que você não perde nada. Então é isso. É um vídeo explicativo para vocês. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Valeu, fui.